Fundação de Roma. A cidade de Roma foi oficialmente fundada em 753 a.C. e disse que o seu fundador foi Rômulo. A fundação aconteceu quando uma série de pequenas aldeias latinas decidiram se unir para formar uma nova cidade no Lácio, região central da Península Itálica. Com o passar do tempo, consolidou-se uma lenda que procurava explicar a origem da cidade de Roma. Essa lenda estabelece que os fundadores de Roma eram descendentes dos sobreviventes da Guerra de Troia, que fugiram e se fixaram na Península Itálica. 2 desses sobreviventes eram Rômulo e Remo, netos do rei de Alba Longa, Numitor. Os irmãos gêmeos foram lançados em um rio para morrerem por ordem de Múlio, usurpador do trono de Alba Longa. Eles foram resgatados e amamentados por uma loba. Cresceram em segurança. Quando adultos, descobriram suas reais origens. Vingando-se de Amúlio e desenvolvendo o trono a Numitor. Depois disso, partiram para fundar uma nova cidade. E daí nasceu Roma, fundada por Rômulo. Pouco depois da fundação, Remo foi assassinado por seu irmão. A arte romana. Inspirada no modelo grego, a arte romana incorporou as formas e técnicas de outras culturas do Mediterrâneo. Roma destacou-se na arquitetura com grandes edifícios privados e públicos. Entre os privados, inclui-se as casas e as residências coletivas. Os públicos dividem-se em religiosos templos, administrativos e comerciais, basílicas e lúdicos, teatro, anfiteatro e circo. O espírito prático de Roma reflete-se no urbanismo e nas grandes obras de engenharia, com estradas e arquedutos. O trabalho dos escravos. Em consequência das guerras de expansão, os escravos em Roma eram muito numerosos. Não eram considerados seres humanos, mas sim propriedades e, portanto, eram explorados e vendidos como mercadorias. Seu trabalho no artesanato e na agricultura era decisivo para a produção de bens necessários para a sociedade. Podiam comprar a sua liberdade ou então serem libertos pelo proprietário. A partir do século II a.C., sucederam-se diversas rebeliões de escravos, como a comandada por Espartaco. A religião romana foi formada combinando diversos cultos e várias influências. Crenças etruscas, gregas e orientais foram incorporadas aos costumes tradicionais para adaptá-los às novas necessidades do povo. O Estado romano propagava uma religião oficial, que prestava culto aos grandes deuses de origem grega, porém com nomes latinos, como, por exemplo, Júpiter, pai dos deuses, Marte, deus da guerra, ou Minerva, deusa da arte. Em honra desses deuses eram realizadas festas, jogos e outras cerimônias. Os cidadãos, por sua vez, buscavam proteção nos espíritos domésticos, chamados lares, a quem rendiam culto dentro de casa. O Edito de Milão de Constantino estabeleceu a liberdade de culto aos cristãos, encerrando as violentas perseguições. No século IV d.C., o cristianismo tornou-se a religião oficial, por determinação do imperador Teodósio. A cidade de Roma no século I a.C. No século I a.C., Roma passou por uma transformação espetacular, tornando-se uma cidade repleta de confortos, com casas, comércios, jardins e edifícios monumentais. Construíram-se numerosas residências
e locais de diversão como o Coliseu, e foram feitas grandes melhorias no sistema de esgotos e nos arquedutos da cidade. Crise do Império Romano. A partir do século III, o Império Romano entrou em declínio. Com o fim das guerras de conquista, esgotou-se a principal fonte fornecedora de escravos. Teve início a crise do escravismo, que abalou seriamente a economia. Fez surgir o colonado, provocou o êxodo urbano. Além disso, houve disputas pelo poder e as legiões diminuíram. Enfraquecido, o Império Romano foi dividido em dois, e a parte ocidental não resistiu às invasões dos bárbaros germânicos no século V.